Estamos trabalhando e estudando neste ano o livro de Atos. Começamos domingo passado e eu gostaria que você abrisse em Atos 1, versículo 8 até o 26 e mantivesse a sua Bíblia aberta para que a gente pudesse caminhar por esses versículos. Atos 1, versículo 8 ao 26. E o versículo 8 é o resumo do livro de Atos. E nele consta o propósito com que Cristo veio, morreu, ressuscitou, foi ao céu, morreu, ressuscitou. Quando ele ressuscitou, passa 40 dias na terra. E o que conta os primeiros versículos é exatamente o que ele fez nesses 40 dias. E ele vai até um local. E ali, neste local, ele sobe aos céus, na frente dos seus discípulos, e antes de subir aos céus, ele dá essa declaração: e vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Jesus está ali, então, definindo qual é o propósito da Igreja de Cristo que ele vai deixar aqui na terra. Gente que no poder do Espírito Santo, não é no meu poder, nem no meu tempo, nem do meu jeito, vai ser testemunha, vai testemunhar do que viu a respeito de Jesus, do que experimentou a respeito de Jesus, do que aprendeu de Jesus e a respeito de Jesus, vai testemunhar, vai evidenciar isso para as pessoas em todos os lugares. Blumenau, Santa Catarina, Brasil, mundo. Então, essa é a missão, essa é a definição do propósito com que nos reunimos como igreja. Esse é o propósito como nos vemos como aqueles que se chamam discípulos de Jesus. E é interessante que depois disso, quando Jesus sobe aos céus, os discípulos têm uma reação interessante. E o anjo que estava ali aparece e tem que dizer para eles uma das frases que precisa ser repetida para todo e qualquer crente de Jesus. A afirmação é que Jesus vai voltar. A afirmação é de que aquele fato que nós estamos olhando, que eles estavam olhando, de Jesus simplesmente morreu, ressuscitou e foi ao céu, não é o fim da história para eles. É exatamente o começo. É que ele prometeu que deixaria o seu Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, como companheiro, como poder de Deus, para que nós pudéssemos cumprir, sim, essa missão até que ele volte. Jesus vai voltar. Versículo 9, 10 e 11 dizem assim: tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem encobriu a vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentro de vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Jesus vai voltar. Quando eles ficam olhando, observando aquela cena, e é bem provável que demorou um tempo, eles ficaram olhando para cima um bom tempo. Estes homens de branco, que na verdade são anjos, chegam para eles e dizem assim: por que vocês estão olhando para cima tanto tempo? Esse Jesus fez uma promessa que viria, ele veio, morreu, cumpriu o seu propósito salvífico na cruz, ressuscitou para que vocês saibam que ele é poderoso,
E agora ele voltou aos céus, mas ele vai voltar de lá, da mesma forma como ele subiu. Ele vai voltar. E a palavra de Deus está rica em exemplificar isso. Paulo, em 1 Tessalonicenses 4, 16 a 18, diz: pois, dado a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estiverem vivos serão arrebatados juntamente com ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. Veja, a nossa consolação, a consolação dos discípulos não é, olha, vamos levando a vida, não. O consolo deles é, Jesus vai voltar. E talvez seja essa frase que nós devemos começar a dizer para nossas consolações. Não é um evangelho do vai passar. Nada passou para os discípulos. Mas é a promessa viva de que Jesus vai voltar. Jesus mesmo afirmou isso em Lucas 21, 27. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Jesus voltará. João vai afirmar de maneira esplendorosa em Apocalipse 1, 7. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, e até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Todo olho verá, ele vai voltar. Mas qual é o perigo de ficar olhando para o céu? O perigo de ficar olhando para o céu é que a gente perde o foco do que Jesus tinha dito anteriormente. Jesus não tinha dito para eles ficarem contemplando o céu. Jesus tinha dito para eles irem até Jerusalém e esperarem lá o revestimento do Espírito para o cumprimento da missão que era deles. Unicamente deles agora. Foi delegado por Jesus. E às vezes na vida cristã, fazendo um paralelo, nós não entendemos que essa passagem é para nós. Porque esse ato, esse gap, essa distância entre a vinda de Jesus corpórea na sua morte e a volta dele corpórea, mas glorificado, é o que nós estamos vivendo. A palavra que Jesus disse para aqueles homens é a mesma que ele diz para nós. Por que nós aceitamos, reconhecemos, entregamos a nossa vida para Jesus e começa um processo de uma espera da volta dele, mas um processo apenas contemplativo? Às vezes nós ficamos na vida da igreja, fazendo algumas coisas, ou até mesmo vivendo a nossa vida numa secularidade, fazendo com que a vida cristã parece que é um tempo de descanso, uma parte da nossa vida departamentalizada, e durante a semana nós somos profissionais, durante a semana nós somos profissionais, funcionários públicos, servidores, nós somos pessoas de negócio, nós somos do lar, e durante o final de semana parece que nós entramos na contemplação de novo da espera de Jesus, e nós esquecemos que, na verdade, em todo o tempo, nosso olhar é para frente, porque há uma missão a ser cumprida. E quando Jesus, então, nos dá esse foco, que dizer que nós receberíamos poder, recebemos já no Pentecostes. O Espírito Santo já veio sobre a igreja na pessoa do Espírito Santo em Pentecostes, e todo crente que recebeu a Cristo como Senhor e Salvador, confessou como Senhor, tem o Espírito de Deus, então já é batizado por Ele. Então o nosso olhar não é mais para a espera de Jesus, a nossa espera de Jesus é trabalhando. A nossa espera de Jesus é proclamando
A perda do foco é quando nós olhamos e ficamos contemplando a volta de Jesus, esperando que ele volte, e não produzimos nada. E aí, a orientação clara era essa, e eles então percebem que já estavam perdendo o foco da missão. Em tão pouco tempo, eles já estavam perdendo o foco da missão. E aí, estes homens, anjos, dizem para eles, foca na missão, porque é isso que vai dar sentido na sua vida. Espera Jesus voltar, porque ele vai voltar, mas não fica numa espera inerte e passiva. Vá para uma espera ativa, de esperança, porque o mundo precisa conhecer a mensagem que está em você. Jesus Cristo, morto, ressuscitado, glorificado, que vai voltar. Então, o que a gente faz entre a ida e a vinda de Jesus? Essa era a pergunta, talvez, que esses homens estavam fazendo. As orientações eram claras, mas não eram completas. Ir para Jerusalém, esperar o Espírito, mas o que quer dizer isso? Mas eles obedeceram. E versículo 12 vai dizer, em diante vai dizer desse preparo que esses homens começaram a ter para a missão. Então essa missão que Deus nos deu, de ser testemunha em todo lugar, em todo tempo, no poder do Espírito Santo, ela precisa de preparo. E eles vão fazer esse preparo. E o primeiro preparo aqui é a oração. Olha só o que eles fazem, versículo 12 até o 14. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Alguns acreditam que era o cenáculo onde Jesus tinha feito a ceia, outros acreditam que é uma outra Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, Judas, filho de Tiago. E todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. O que eu faço enquanto Jesus não volta? Eu vou me preparar. E o preparo que Jesus tinha dito àqueles homens é: vocês vão para um local e esperem. Esperem o descer do Espírito Santo, que virá sobre vocês. Enquanto eles esperavam, não era uma espera inerte, era uma espera de oração. E oração não é inércia. Oração é algo de alguém que movimenta-se em direção a Deus. É alguém que não aceita a passividade de uma espera do assim como Deus quiser. Não, eu oro. Não é que oração movimenta Deus. Não é que oração muda a cabeça de Deus. Deus estava pensando, eu estava pensando em fazer assim, mas já que ele está orando, eu vou fazer assim. Não é nada disso. Mas a oração me movimenta. A oração me tira de um ponto de inércia que começa o meu coração a me enganar, a dizer para mim, esse negócio não vai funcionar. A mente vai sendo tomada por, não funcionou com fulano, não funcionou com ciclano, o tempo já está passando. Então eu oro, quando eu oro eu quebro, eu destruo essas artimanhas de mim mesmo, sabotando a minha fé e sabotando a minha esperança. Porque nesse momento que é uma conexão entre mim e Deus, né? Agora o português me matou. Entre mim e Deus. Entre eu e Deus. Gente, que Deus nos revele, porque... Entre nós dois. Resolvido. Essa conexão maravilhosa, o céu está em agito, por quê? A janela de transferência abriu. Então, quando eles estão orando, eles estão renovando a sua fé.
Eles estão exercitando uma coisa que é dependência do time de Deus, do tempo de Deus. Essa coisa maravilhosa de dizer, olha, eu não posso fazer nada, porque se eu fizer alguma coisa, eu estou fazendo fora do tempo de Deus. Então, o que se faz enquanto não se faz nada? Se ora, porque enquanto se ora, se fortalece. Se ora, porque é nessa hora que você mexe com musculaturas que você não mexeria em tempo algum. Há uma frase poderosa do John Bunyan que diz assim: não há nada que se deva fazer antes de orar. E depois de orar, não há nada que não se possa ser feito. A nossa tendência nesse tempo maluco é sair fazendo as coisas no nosso tempo. Quando o próprio Jesus, na maior missão que ele tinha dado à igreja, ele já tinha ensinado que tem um time certo. O time dele é perfeito, que a Bíblia vai nos ensinar como a ideia de uma intervenção de Deus. O tempo de Deus é um kairos. Ele intervém no cronos no momento exato. Ele entra, abre, faz a coisa acontecer e sai. Quando nós oramos, nós começamos a ter a sintonia do kairos de Deus. Só se tem o kairos de Deus quem está em sintonia com Deus. É por isso que se ora. Para não cometer atrocidades das coisas, para não adiantar processos que vão ser corrompidos lá na frente, por não tomar decisões precipitadas que a gente sempre faz. É por isso que se ora, se espera. Então, enquanto a missão está ainda sendo estruturada, Deus manda orar. Porque Deus é que está no controle. Espera Deus mandar. Sempre digo e vou sempre dizer da cena do filme Os 300, onde aqueles homens ficam esperando o comando do rei Leônidas. E o exército do Santoro vindo em cima. Né? E vindo e gritando, porque o exército inimigo, ele é de uma performance que assusta. Primeiro que eles eram feios para chuchu, né? E eles vêm correndo em direção àqueles homens, num desfiladeiro, né? E de repente, todos parados. Não estavam inertes. Eles estavam em conexão com o rei. E quando o rei deu a voz de comando, eles saem gritando e assim alcançam êxito. Primeira lição, quando você está esperando para a missão de Deus, não saia desesperado fazendo coisas que você não ouviu Deus dizer, vai. Segunda coisa importante nesse tempo de preparo da missão é a reestruturação da equipe deles. A equipe apostólica sofreu uma queda, um abalo, abriu uma vaga, né? Sabe aquela reengenharia da equipe, aquele realinhamento, um cara saiu. E a maneira como ele saiu foi das piores possíveis. Versículo 15 até o 20 vai relatar a respeito de Judas, que deixa essa vaga em aberto. Naqueles dias Pedro levantou-se entre os irmãos, e aqui mostra a proeminência, então, de Pedro como um líder nato. Ele já se levanta no meio do grupo, depois que Jesus sai de cena e vem esse ato entre o Espírito Santo, Pedro entra nessa história e começa a dizer, olha, meus irmãos, né, cerca de 20 pessoas que estavam ali. Irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse por boca de Davi a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação nesse ministério. Com recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e as suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que, na língua deles, esse campo passou a chamar Acéldama, isto é, campo de sangue. Por quê? Prosseguiu Pedro. Está escrito no livro de Salmos, fique deserto o seu lugar e não haja ninguém que nele habite e ainda que outro ocupe o seu lugar. Parece que o que está acontecendo aqui
é que nesse preparo, Deus deixa esse tempo, Jesus deixa esse tempo para os apóstolos organizarem as coisas e reestruturarem os seus ministérios e cada um entender a sua função. Muitas especulações a respeito desse grupo aqui, por que eram 120, por que tem que ser 12, porque tinha que ser 12 os discípulos, e por causa desse conceito de 12, muitas teologias foram formadas, né? Então a gente pode ver, por exemplo, o modelo de gerenciamento de célula dos 12, né? Que tinha que ser 12 discípulos, né? Mas a verdade aqui é que Jesus estava fazendo uma ponte muito séria entre o judaísmo antigo, a crença dos judeus e da história de Israel, com uma ponte com a nova comunidade que estava surgindo, que era a comunidade de Cristo. Então, essa ligação entre alguns números, algumas semelhanças, os 120 geralmente era o número de irmãos que tinham que se ter para se abrir uma comunidade judaica numa cidade qualquer. E 12 dá uma ideia de anciãos, de liderança que essa comunidade tinha que ter, o seu número. Mas isso tudo é uma especulação. A grande verdade é que houve um momento entre os discípulos que precisava se cumprir o que eles acreditavam ser uma ordem de Deus, de que alguém ocupasse o lugar daquele que trairia. Por isso, Pedro cita Salmos 69, 25 e Salmos 109, 8, em partes. Há uma grande polêmica a respeito disso. Alguns acreditam plenamente que Matias não era para ser o 12º. Alguns acreditam que quem deveria ser o 12º era Paulo. E eu advoguei isso muito tempo. Inclusive, dei uma aula agora recentemente sobre Atos. Mas eu realmente volto atrás, não sei. Alguns dizem, olha, Matias nem apareceu, a gente nem sabe muita coisa dele. Sabe, mas não é canônica, ou seja, não é na Bíblia. E o José, será que não seria o melhor? Será que nesse processo seletivo não seria melhor o José e não o Matias? Será que não deveria se esperar para poder ser o Paulo? E antes da gente criticar os nossos queridos irmãos discípulos, vamos ver aqui como é que foi esse processo seletivo. O primeiro foi um levantamento dos requisitos. Você que é de RH aí, vai anotando aí, o RH de Jesus. Processo seletivo para a escolha dos 12. Como é que foi? Chegou e foi pegando. Você nunca faria isso. Pegou um coletor de impostos, pegou gente da pior espécie. E agora, no processo seletivo da escolha do 12º, parece que a coisa foi um pouco diferente. Versículo 21 e 22, está ali os requisitos para escolher esse novo homem, esse novo nome. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós. Desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas, é preciso que um deles seja conosco testemunha da sua ressurreição. Veja que os dois princípios, os dois requisitos eram exatamente esses: andar com Jesus para saber o que Jesus falou, para replicar o que Jesus falou e ser testemunha da ressurreição, para continuar crendo que um dia ele vai voltar. E aí, a parte disso, então, vão todo mundo abrir as indicações. E o pessoal foi indicando nomes. Falava assim, você não, eu não estava na ressurreição, tive um compromisso, não pude estar, perdeu. Não veio no culto naquele dia. Né? Ah, esse aqui não andou com Jesus numa trajetória, só foi no finalzinho, desclassificado. Quem andou todo esse tempo? Aí ficaram um grupo de pessoas e eles então indicam dois nomes. O José chamado Barsabás, que versículo 23 diz, também conhecido como Justo, tinha mais qualificação do que o Matias, porque o Matias era só Matias e ponto. Né? Nas indicações, o pessoal com lobby, né? Registra aí que ele é justo para ver se isso dá uma... Né?
Eu acho que hoje, se fosse no Senado ou nas eleições, justo já ia uma palavra que ia pesar mais, né? Ah, então tá. Bom, acho que é difícil achar um justo, não há um justo sequer. Mas as indicações são essas, até aí parece um processo natural. E aqui que vem uma questão muito interessante. E alguns criticam porque eles oraram e, de repente, eles lançaram sorte. E quando nós somos desprovidos do contexto, da realidade que esses homens estavam inseridos, nós os criticamos dizendo, olha, jogaram sorte. Porque para nós ocidentais, sorte é um conceito de azar. Quem vai no jogo de sorte, vai no jogo de azar. Quem joga a sorte, joga no azar. Mas não é nada a ver com o que esses homens estavam fazendo aqui. Eles estavam dizendo aqui, Senhor, nesse processo apostólico, nós vamos até aqui, porque daqui para frente nós dependemos única e exclusivamente do Senhor. Que não seja feita a nossa vontade, mas a sua vontade. Então, revela para nós quem deve ser o 12º. E eles usam, então, duas maneiras de fazer isso. Primeiro, versículo 24 e 25. Depois oraram, Senhor, Tu conheces o coração de todos, inclusive do Matias e do José, que se diz justo. Mostra-nos qual destes dois tem escolhido para assumir este ministério apostólico, que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Aqui, o primeiro aprendizado que a gente tem desse processo seletivo de Deus, como Deus escolhe as coisas, é porque nós deixamos na mão dele. Por isso nós oramos em todas as coisas que fazemos. Porque Deus tem seu tempo, mas Deus tem a sua vontade. São duas coisas diferentes. Nós devemos esperar o tempo de Deus, mas também nós devemos procurar fazer a vontade de Deus. Mas qual é a vontade de Deus? Se a gente percebe que historicamente Deus não tem uma lógica. Deus não tem uma lógica. Pensa comigo, se você tivesse Esaú e Jacó, para escolher quem seria o cara que seria o Israel, o pai da grande nação, quem você escolheria? A lógica, o filho mais velho é do reinado, é da história. Mas Deus não tem lógicas. Ele escolhe Jacó, o cara que enganou Esaú. Gente, esse negócio engole isso. Não tem lógica, a escolha dos discípulos não tem lógica. A escolha minha não tem lógica, a escolha sua não tem lógica. As coisas de Deus são de um patamar muito maior. Então, qual é a lógica da escolha de Matias e José? Quem ia meter a mão nessa cumbuca? Deixa com Deus. E a gente deixa com Deus através da oração. Revela para a gente. É do seu jeito. Não é do nosso jeito, porque nós já temos um candidato. E muitas vezes, nós criamos problema na missão, na nossa vida, nas situações do dia a dia, porque além de nós nos precipitarmos e tomarmos o tempo de Deus, nós fazemos as coisas do nosso jeito. E aí tem uma outra frase do Hudson Taylor, um grande missionário. Ele dizia assim, quando trabalhamos, nós trabalhamos. Quando oramos, Deus trabalha por nós. Então, por que você ora em todo o processo da vida? Você ora quando você está pensando em fazer algo. Você ora quando você está fazendo esse algo. Você ora depois que você ganhou esse algo. Você ora depois que você perdeu esse algo. Porque a oração deve se regar todo o processo da nossa vida, inclusive neste momento, onde a gente tem a tendência de fazer as coisas da nossa força e do nosso jeito. E é por isso que eles recorrem a uma prática comum no meio de Israel, que era a escolha através da sorte das duas pedras Urim e Tumim. Urim e Tumim era o jeito do sacerdote saber qual era a vontade de Deus. Sim, era uma cor da pedra e não era outra cor. Eram duas pedras.
E eles utilizam isso porque eles entendem que se eles tomarem a decisão, será a vontade deles. Mas que neste caso era um apóstolo, era uma decisão que só Deus poderia tomar na vida deles. E aí o versículo 26 vai dizer, e eles tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Matias, e assim ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Queridos, então nós precisamos aprender algo muito sério a respeito desses versículos bíblicos. Nós não estamos aqui para qualquer outra coisa a não ser cumprir a missão de Cristo. Teu trabalho é o local, é a geografia da missão, não é a missão. O trabalho, a maneira como você faz o trabalho, demonstra se você está inserido na missão ou não. Sua família é o local de trabalho, é onde você exemplifica e vive a missão. Mas a missão é essa, testemunhar de Jesus onde você estiver. Não perca o foco. Não perca o foco da missão. Enquanto aqueles discípulos estavam olhando para cima, talvez você está olhando para as coisas, para as circunstâncias, para a situação. O seu foco é a missão de Cristo. Até que Ele venha, você precisa se preparar para isso. Oração. Antes, no meio e depois. E se prepare para isso. Porque Deus pode estar chamando você. E Deus quer levantar você. Aí ele pega assim e fala, a gente fala, não, mas a gente estava pensando no fulano. Ele fala, não, mas vocês oraram, vai ser o ciclano. E Deus vai levantando pessoas inimagináveis. Porque Ele é o Deus que tem o controle da igreja de Cristo. Aplicando para você e para mim. Matias talvez estava sentado. Estava lá. E de repente, a sorte, não, Deus o escolheu. Como é que está o teu preparo? Nunca vou me esquecer de uma cena que o Alex Dias Ribeiro sempre contava nas palestras dele. Ele dizia que na Copa de 82, uma das Copas, o Silas era a reserva natural de Zico. Então Silas só ia jogar se Zico se machucasse, porque o pior de Zico era o melhor de todo o time. O dia que Zico estava jogando mal, não era insubstituível. Mas ele percebia que o seguinte, que num determinado momento do jogo, o Silas arrumava as meias e começava a se aquecer. Sempre. Quando houve um tempo, um momento onde o Zico se machucou, o Tele olhou para o banco e só viu um com as meias prontas e aquecido. E ele, então, chama aquele ali. Achei muito interessante essa ilustração. A missão é no tempo de Deus. Ele chama quem Ele quiser. Mas eu tenho certeza que muitas vezes Deus está olhando para nós e querendo preparo de nós. A missão é dele, mas a ação é nossa. Por isso eu quero orar com você nessa noite, terminando esse tempo de culto. Até que Ele volte, até que Ele venha, Ele espera de nós preparo. Até que Ele volte, Ele espera de nós ação. Não dá tempo para vitimismo, não dá tempo para parar no caminho, não dá tempo para ficar olhando para cima. Se os discípulos estavam esperando a volta de Jesus, que dirá nós? Ele vai voltar. E até que Ele venha, se prepara para cumprir a missão que Ele tem para você e para mim. Feche seus olhos, vamos orar. Obrigado por essa promessa tão maravilhosa
de que o Senhor vai voltar. Ah, Jesus, isso alegra o meu coração, porque isso dá sentido à minha vida. Ela não é simplesmente pregar para uma igreja, fazer cultos. Ela tem uma missão. Senhor, nessa noite eu quero lhe pedir que o Teu Espírito vá enchendo a gente desse propósito maravilhoso de testemunhar do Senhor em todos os lugares, em todo tempo, no poder do Espírito Santo. Vai usando essa dona de casa, vai usando esse profissional liberal, vai usando esse funcionário público, vai usando, Senhor, esse homem de negócio, essa mulher de negócio, vai usando as fábricas, vai usando as empresas, vai usando os comércios, vai usando todas as áreas, Senhor. Ah, Deus, vai chamando gente, vai comissionando gente, Senhor, vai levantando Matias, vai levantando pessoas, para que a obra não caia na descontinuidade. Pai, nós oramos para que o Senhor desperte a sua igreja, até que o Senhor volte, o nosso coração seja incendiado em cumprir a sua vontade. Prepara-nos, Senhor, aviva-nos, Senhor, acende-nos, Senhor, a chama do Teu Espírito, que faz arder por vidas e nos preocupar com pessoas, para que elas façam a curva da história, e a curva da história é a cruz de Cristo. É isso que oramos pela Tua igreja, em nome de Jesus, até que o Senhor volte. Amém, Senhor.